Vamos lá, pessoal? Pega aí História 7. História 7 vai falar um pouquinho sobre a abolição dos escravos. Num momento tão importante, que estão acontecendo coisas tão importantes, você vai lembrar agora, se você tem assistido jornais, as coisas em casa, você vai lembrar como tá difícil a situação, com preconceito racial, não é só no Brasil, no mundo todo, e nos Estados Unidos principalmente, onde os negros vêm apanhando muito de policiais brancos. Estão assim, agora num momento bem legal de você assistir o jornal, acompanhar isso, porque são fatos históricos, viu, pessoal? É importante a gente acompanhar. Um rapaz negro foi agredido por um policial e morreu asfixiado. E então as pessoas estão em todos os lugares manifestando contra o racismo. E isso é uma coisa assim muito importante que nós temos que lembrar, que já vem de anos essa briga e essa discussão, desde o tempo em que os africanos eram escravos, os negros eram escravos, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escravidão aqui no Brasil, como ela foi e como ela acabou. E se ela acabou, houve um fim, então por que as pessoas ainda têm preconceito com as pessoas que têm a pele negra? Isso é um absurdo, gente. A gente não pode aceitar isso. Nós que somos cristãos, nós temos que lembrar sempre que nós somos todos iguais. O nosso coração, lá em ciências que a gente está estudando agora, vamos estudar o corpo humano, nosso coração, nosso pulmão, os nossos ossos, são todos iguais. Nós temos diferentes cores de pele que não fazem nada, que não dizem nada. Nem o branco, nem o pardo, nem o negro, nem o amarelo, que é os asiáticos. Nós somos todos iguais, gente. Deus fez todos nós, né? Então nós não podemos pensar assim. E por que não pensamos assim? Mas há um tempo atrás, os nossos negros que estavam aqui trabalhando no Brasil, que vieram, os portugueses foram buscar lá na selva africana e trouxeram aqui para o Brasil e escravizaram esses negros que trabalhavam de uma forma horrível, desumana. Trabalhavam demais, crianças, homens, mulheres grávidas, todas elas trabalhavam muito e muito difícil, viviam em condições subhumanas, em senzalas apertadas, quentes, dormiam no chão, era muito difícil. O que as pessoas fizeram com o povo africano foi uma verdadeira judiação. E através do tempo, no Brasil, nós fomos percebendo que isso não era uma coisa certa. Até que, enfim, né, alguém falou que isso não podia acontecer. Então, a abolição da escravatura é um marco muito importante na nossa história. Nós temos que lembrar, nós temos que saber. É muito importante nós conhecermos essa parte da história. Principalmente porque tem gente que conhece, mas ainda não se conscientizou. E ainda tem preconceitos. E isso não pode acontecer, né, pessoal? Então, gente, olha, no decorrer dos anos que os escravos foram trazidos de lá para cá e foram judiados, trabalharam demais, as pessoas foram se conscientizando que aquilo não era certo. Então, muitos grupos abolicionistas, o nome abolição é isso, tá, gente? É liberdade, libertação. Então, muitos grupos a favor disso, que se chamavam abolicionistas, eles se reuniam e tentavam dar um jeito de libertar esses escravos. No começo, quando não tinha lei nenhuma, eles fugiam, né? Fugiam para os quilombos, acho que nós estudamos isso já lá na quarta série. Eles fugiam para os quilombos e tal. Depois, gente, foram surgindo algumas leis que estavam facilitando para que os escravos não viessem mais da África e que eles fossem ganhando direitos no Brasil. Então, em 1850, foi proibido trazer escravos da África para o Brasil. Então, aqueles navios que continuavam vindo com escravos estavam proibidos. Eles burlavam um pouco essa lei, viu? Foram enganando mais ou menos, traziam meio escondido, mas já era lei em 1850. Não podia trazer escravos da África mais para o Brasil, tinha que parar. Depois, gente, a lei que veio foi a lei do ventre livre. Ventre aqui, ó, a barriga da mulher. Ventre livre. Isso quer dizer que qualquer escrava que tivesse um filho, ele não nasceria escravo, ele nasceria livre. Essa era uma lei muito importante, porque as crianças deixariam de ser escravas. Foi muito, muito importante essa primeira lei. Depois vem a lei dos sexagenários. Sexagenário vem de 60, viu, gente? 60 anos.
Então, os sexagenários, as pessoas de 60 anos, elas já estavam libertas quando completassem essa idade. Então, aos 60 anos, se ele era escravo, ele chegava aos 60 anos, ele passava a ser livre. Mesmo porque os senhores, os fazendeiros, os grandes fazendeiros, eles achavam que uma pessoa de 60 anos, ela já não tinha mais a mesma disposição física. Então, não discutiram muito essa lei, sabe? Essa até que passou. Então, depois disso, no dia 13 de maio de 1988, aconteceu a abolição da escravatura. Como ela aconteceu? Princesa Isabel assinou uma lei chamada Lei Áurea. Também vem de libertação esse nome. Lei Áurea, que libertou todo o escravo, todo africano feito escravo que estava em terras brasileiras. Então, vamos supor que na época eu fosse de uma fazenda e eu tivesse 30 escravos. Quando a Lei Áurea surgiu, ela libertou todos os escravos. Então, a professora ficou sem nenhum. Todos eles podiam ir embora para onde quisesse e fazer o que quisesse, tá bom? Então, gente, olha, por que é importante a gente conhecer isso? Porque desde lá de 1850, que já pararam de trazer os africanos para trabalhar no Brasil como escravos, muita coisa aconteceu e nada mudou na cabeça de algumas pessoas, né? Continuam sendo racistas, continuam sendo preconceituosas. E isso é muito difícil. É claro que não é todo mundo, né? Não é todo mundo. Quem tem aqui, ó, Deus no coração sabe muito bem que nós somos todos iguais, nós devemos amar uns aos outros. E escravização é uma coisa horrível, né? Deus deve abominar uma coisa dessa. Então, gente, é importante a gente saber que desde muitos anos a gente tem sido muito severos, os nossos descendentes, os portugueses, muito severos com os negros africanos. E nós temos uma dívida com eles, sim, né? De muitos e muitos anos. Então é importante a gente conhecer essa história da abolição da escravatura, tá bom? A professora deixou alguns exercícios aí com pedacinhos para você preencher. É facinho, as palavras estão numa caixa para você colocar no lugar certo. Não vai ter problema de fazer. E um caça-palavras. Você vai ter que caçar algumas palavras que estão ali, abolicionista, Brasil, coroa, crianças, direito, emprego, escravos, ideais, Lei Áurea, libertação, livres, país, Princesa Isabel, sexagenários e ventre livre. Tudo isso tá aí nessa caixinha de caça-palavras. Acha lá pra tia, tá bom? Alguma dúvida que você tiver, a tia tá aqui das 7h30 às 11h30 todos os dias. Você pode chamar, pode perguntar que eu vou responder. Se você postou essa dúvida depois das 11h30, a professora vai responder ela no outro dia pra você. Tá bom? Porque eu só posso responder das 7h30 às 11h30, tá bom? Não é má vontade da tia não, tá? É regra, tá? A tia tem que seguir. Então, é das 7h30 às 11h30, a tia vai responder vocês. A professora tá à disposição, pode chamar, tá bom? Quero que faça as atividades, pensa aí e vamos lá, gente, trabalhar, né? Para que passe tudo isso logo e a gente possa estar junto, dividindo essas experiências de estudo que nós tivemos em casa. Então, tá bom, gente? Vamos lá? Até mais, viu?